E aí galera, como prometido, hoje eu vim trazer a nossa arte para hamburgueria, né, de social media aqui dentro do Canva, tá certo? E bom, eu peguei os nossos arquivos aqui no Google mesmo, tá certo? É só você colocar o que eu escrevi e dar um pause, eu dei uma acelerada no vídeo, porque senão a gente vai ficar 30 minutos aqui. Então eu cliquei ali em criar um design e escolhi a proporção para Instagram, tá certo? Que é 1080 por 1080. Eu já tinha exportado aqui para dentro os arquivos que a gente vai usar em PNG, então no seu caso você faz o mesmo processo, né? É só você vir aqui na mesma aba que vai ter ali para você importar, né? Exportar ali, trazer ali para dentro os arquivos, tá certo? Eu vou começar colocando ali o nosso fundo ali, ajeitando ele, tá certo? Provavelmente eu não vou usar esse chão, onde o hambúrguer vai ficar, né? Eu ainda não sei. Porque eu deixei ali a criatividade fluir na hora, tá certo? Então eu tirei, coloquei, fui vendo o que encaixava, o que não encaixava, para mostrar para vocês o que realmente dá para fazer com a ferramenta, tá certo? Tá vendo ali que eu acabei tirando, né? Acabei enviando para trás. E cara, o Canva ele é extremamente fácil de você utilizar para você criar uma arte de social media, tá certo? Ele é muito bom, você não tem aquela manipulação toda que você teria no Photoshop, mas utilizando ele você ainda consegue fazer algumas coisas bem interessantes, tá certo? Eu comecei ali a dar uma enquadrada porque eu vi que a imagem que eu tinha pegado do hambúrguer tinha uns faiscados ali e estava me incomodando. E como eu não queria passar por algum processo de remover o fundo, eu acabei fazendo isso, tá certo? Ali eu estava procurando uma sombra para colocar ali debaixo do nosso hambúrguer. Acabei indo lá pro Google, upei a imagem ali. Eu lembro que eu não gostei dessa sombra e eu fiz uma sombra eu mesmo, tá certo? Não ficou muito boa, né, se comparada a algumas sombras aí que você faz no Photoshop, mas eu achei que ficou bem interessante, tá certo? Para fazer a sombra, eu peguei ali um retângulo e só diminuí a opacidade. Coloquei ele debaixo do hambúrguer e diminuí a opacidade, tá certo? Retângulo em preto, que é basicamente também o que a gente faz no Photoshop. Só que a gente usa o pincel, né? Normalmente a gente usa o pincel e acaba achatando ele. E cara, você percebe que eu acho que, se eu não me engano, nesse vídeo, quando eu tava gravando, eu gastei acho que menos de 15 minutinhos para estar criando, né? Eu comecei a brincar bastante ali. Então foi bem rápido, praticamente chegou nesse ponto aí, ele já estava montado, tá certo? Com um fundinho bacana e tal. E o que eu vou começar a fazer agora? Eu vou começar a mexer na tipografia. E cara, o que eu falo para você é basicamente entenda dos princípios básicos do design que você consegue implementar isso em qualquer outra ferramenta, tá certo? Eu vou fazer um vídeo para trazer um pouquinho dos princípios básicos, caso vocês queiram saber, né? E também para ficar aí para quando novos designers chegarem e não saberem muito bem do que é esses princípios aí, tá certo? Eu dei uma regulada ali na saturação do hambúrguer, porque eu achei que estava um pouquinho forte, e agora a gente vai começar a mexer de fato na tipografia. E cara, tipografia é uma coisa que você consegue brincar muito, você consegue variar em várias coisas, fazer várias diversões. E como eu não tinha visto como eram as fontes do Canva, eu comecei ali a passar uma por uma para achar uma que me agradasse. Você vai ver que eu vou passar várias vezes, vou ir, vou voltar, vou ver o que está interessante e o que não está. Vou também mexer ali ó, na cor, peguei uma cor mais parecida ali com o hambúrguer. Ali eu usei uma fonte mais redondinha para deixar super, e na promoção uma mais rabiscada, né, mais escrita mesmo. Eu queria achar uma coisa mais pincelada, mas acabei não encontrando muitas coisas e acabei deixando ali uma bem interessante. Essa variação de contraste e cor, isso é uma das leis fundamentais que você tem que entender para começar a criar artes. A gente tem um fundo bem escuro, um hambúrguer mais puxado para laranja, e na hora da tipografia a gente brinca com isso, né? A gente tem a sombra ali, aquela fumaça, sombra não, né? Fumaça, perdão, que ela puxa mais pro branco, cinza, né? Então você consegue brincar na tipografia com o branco. Bom, eu queria fazer um detalhezinho ali no super, e acabei pegando um retângulo, tá certo? E simplesmente eu alterei ele de direção ali para formar esses risquinhos que eu estou fazendo ali.
Depois eu só agrupei e joguei do outro lado, que é simplesmente fácil de fazer isso. Você olhando aí, não é um bicho de 7 cabeças, é mais criatividade, como que você mexe, que é o que eu tô falando aqui desde o primeiro vídeo, que é, cara, se você depende do Photoshop, você não é designer. Você tem que entender dos princípios do designer para falar que realmente é um designer, tá? Porque depender só da ferramenta é meio complicado. E praticamente a nossa arte poderia ser finalizada ali só com a logo e o valor daquele lanche, né? Já seria uma arte para social media. Mas eu queria trazer um pouquinho de mais tipografia, né? E o que eu vou fazer agora ficou bem interessante. É uma hierarquia ali dentro, né? Trazendo um pouquinho de informação, que isso atrai muito a atenção do cliente quando ele vê uma arte e tem, por exemplo, isso que eu vou fazer. Peguei uma seta ali, vou apontar pro hambúrguer, tá? E vou colocar ali escrito ali carne de primeira, coisas parecidas assim, a melhor carne que você irá comer. No caso, para social media de hamburgueria, você pode implementar essas frasezinhas de efeito, que nem ali tem pão de gergelim, então também eu vou fazer isso do outro lado, tá? É o melhor pão. Então você consegue brincar, ser maleável, né? Não ser tão focado, tão mente fechada ali para o que, entre aspas, realmente vai fazer uma diferença grande, que seria só o background, né? O fundo, a manipulação ali do fundo com o título principal. Então você pode adicionar umas informações a mais para tornar uma arte mais maleável, né, mais interessante de ser visualizada, de praticamente se alimentar com os olhos, de certa forma falando. E beleza, ali eu vou dar uma diminuída, porque eu achei que estava muito grande. E a gente vai para finalizar colocando o preço, né, daquele hambúrguer fictício que a gente está montando. E para isso eu queria uma fonte um pouquinho mais gordinha, acabei não encontrando, né, procurei ali, vocês vão ver. Eu acabei não encontrando algo que me agradasse tanto. Eu acho que seria mais interessante eu baixar uma fonte e estar upando pro Canva. E sim, tem essa opção, tá? Por isso que eu falo, cara, o Canva ele é excepcional. E é uma ferramenta gratuita que não demanda muito da sua máquina. Mas também você não pode comparar o Photoshop da vida, que você faz 1000 manipulações de imagem, tá certo? Então, tudo é maleável, depende da sua criatividade para criar coisas bonitas e legais. Ali eu tava dando uma ajeitada no fundo porque tava me incomodando, e você percebeu que ali no canto deixei ainda bagunçado, eu vou arrumar depois. O valor, eu vou deixar ele ali embaixo, de uma forma que não incomode, mas que dê para visualizar de uma forma agradável, tá certo? Não vai ficar em cima do hambúrguer, não vai ficar em cima de nenhuma informação, não vai ocupar um espaço imenso, mas vai ser de fácil leitura e, cara, se realmente você estiver fazendo uma arte para hamburgueria, não só no Canva, né, mas sei lá, se for usar o Photoshop, deixe bem visível, se for uma promoção, o valor daquela promoção, né, que nem super promoção de um hambúrguer daquele dali por R$14,90 é uma super promoção mesmo. É tipo, o gerente ficou louco. Então, vale a pena você deixar bem visível ali para atrair o cliente quando ele vê aquilo. E fica aí uma dica para você implementar aí caso você não trabalhe muito com essas artes para social media, em hamburgueria, em alimentação. Talvez você fazer estudos de caso, não para ganhar dinheiro, mas sim para melhorar os seus conhecimentos, seja interessante, tá certo? E dá para você brincar, como eu estou mostrando aí, dentro do Canva. E cara, não paguei nada para estar fazendo essa arte, diferente do Photoshop ali que você paga mensalidade, né? Aqui eu não paguei nada e, cara, em 15 minutinhos eu fiz uma arte super massa, super interessante ali. No caso, a sua logo, a gente poderia ter diminuído um pouquinho mais, né, a logo do cliente. E daí eu exportei ela e ela veio aqui pro meu computador. Eu vou deixar aqui no final para vocês verem e é basicamente isso. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e falou!